Então, se eu fosse hoje já viver de dividendos, eu começaria por essas 4 ações que a gente vai falar no vídeo de hoje. Não só por isso, além delas estarem pagando muitos dividendos, elas estão bem classificadas em uma das estratégias de seleção de ações que a gente vai falar para vocês aqui no vídeo de hoje. Por isso, convidei o fundador do Clube do Valor e meu sócio, Ramiro Gomes Ferreira, para a gente te contar um pouco sobre isso hoje. Vamos lá, Ramirão? Eu quero começar aqui já com a primeira ação, que é a Unipar, de código UNIP6. Fundada no Brasil em 1969, de capital aberto desde 1973, a Unipar é uma empresa que atua no setor químico e petroquímico e tem 3 unidades produtivas. E as ações da Unipar, elas não vêm performando tão bem assim no curto prazo. Nos últimos 12 meses, o que o investidor vê é uma queda de mais ou menos 4%, já considerando o reinvestimento de proventos, que é bem diferente dos resultados nos últimos 5 anos, que é uma alta de quase 200%, que significa que o patrimônio de quem investiu lá foi multiplicado por 3, que é 100% multiplica por 2, 200% multiplica por 3. E o que está acontecendo com a Unipar é que recentemente foi aprovado o seu aumento de capital e também bonificação de ações, numa decisão que inclui a emissão de mais de 10 milhões de ações de diferentes classes e uma bonificação de 10%, que deve oferecer uma nova ação para cada 10 existentes. Novas ações essas que foram concedidas para quem era acionista da Unipar no dia 23 de abril. Bom, se esse vídeo aqui é sobre dividendos, a gente tem que mostrar os dividendos de Unipar, né? Então você pode dar uma olhada nesse gráfico aqui na tela para ver que nos últimos anos a Unipar ela elevou consideravelmente seu dividend yield médio em relação a 2019 e 2020, tendo chegado até 31% de dividend yield de 2017. E embora o dividend yield atual da Unipar seja de 5,7%, a média histórica foi de cerca de 8%. Bom, olhando agora para o payout, tá? Que é quanto do lucro líquido a empresa distribui em dividendos. O que a gente tem é o seguinte, um payout atual ali na faixa de 60%, sendo que em 2022 a empresa distribuiu mais dividendos do que o lucro do período, né? Distribuindo aí as reservas. E além disso, em tirar o zoom desse gráfico, a gente vai ver uma enorme consistência na Unipar, que é um dos fatores do motivo por trás dela estar aqui na máquina de dividendos, né? Que além de olhar a consistência, além de olhar a liquidez da ação, olha também a média de dividend yield recente, que a da Unipar é de 16,35%, por isso ela fica na 4ª colocação da máquina de dividendos, nossa estratégia, que o Filipão vai te explicar em breve, não sem antes, né, Filipão? Vamos para a segunda então, que é a empresa Vale, código Vale3, conhecida da maioria, a antiga Vale do Rio Doce. Essa que é a maior mineradora brasileira, presente em mais de 20 países. E os produtos da Vale, eles estão presentes no dia a dia da gente, tanto no aço de construção civil, como no aço de produção de carros, inclusive na produção de eletrodomésticos. E aí, se a gente olha para a performance da Vale nos últimos 12 meses, similar à primeira ação do vídeo, ela teve uma queda de 7%, mesmo considerando o reinvestimento dos proventos. Mas também, olhando para uma janela um pouco mais longa, de 5 anos, a gente vê uma valorização de 85%. E é interessante observar que essa alta, ela geralmente acontece no ciclo de alta do mercado, que para esse gráfico ali, acontece entre o começo de 2020 até meados de 2021. De lá para cá, a ação andou um pouco mais de lado. E o que vem atrapalhando a performance da Vale no passado recente é muito atrelado ao preço do minério de ferro cotado internacionalmente. Isso a gente consegue ver comparando esses dois gráficos que estão na tela. O primeiro, que é o gráfico da cotação da Vale, com o segundo, que é a cotação do minério de ferro. Perceba que quando um sobe, o outro também sobe, e o inverso também é verdade. Mas independente do minério de ferro, a gente consegue olhar para o passado recente também dos dividendos da Vale e tirar algumas conclusões. A primeira delas é que ela vem sendo também consistente no pagamento de dividendos por mais de 5 anos seguidos. Essa imagem mostra isso para você. E principalmente nos últimos 3 anos ali, ela conseguiu elevar consideravelmente essa distribuição de dividendos e a gente também consegue ver isso nessa segunda imagem. Olha como as barras estão muito mais altas a partir de 2021. Atualmente ela está com dividend yield pouco acima de 11%. Isso tudo com um payout que foi aumentado de 2 anos para cá. Nesse momento na casa de 80%, ou seja, a maior parte do lucro líquido dela foi distribuída em dividendos. Mas o fato que torna ela uma das 10 maiores pagadoras da bolsa é o dividend yield médio dos últimos 3 anos, aliado à sua constância de pagamento. E esse dividend yield médio está na casa de quase 15% nesse momento, colocando ela na 8ª posição do ranking da máquina de dividendos. Se eu estivesse no lugar em que você está e não trabalhasse há 10 anos no mercado financeiro, eu teria 2 dúvidas. Primeiro, Ramiro, Filipão, vocês olham para o dividend yield passado, né? Isso é garantia de dividend yield futuro? E a resposta é que não é uma garantia de dividend yield futuro. Porém, se a gente tiver uma empresa que teve consistência na distribuição de dividendos e um dividend yield médio dos últimos 36 meses, né, de 3 períodos diferentes de 12 meses, mais alto do que a média, o que a gente viu é que quando isso acontece, essa ação ela continua sendo uma boa pagadora no futuro. A estratégia máquina de dividendos, por exemplo, nos últimos 12 meses entregou um dividend yield de 13,14%, né, abaixo da média dos últimos 36 meses de Vale e de Unipar, mas acima do IDIV
é o nosso principal benchmark, né, o índice de boas pagadoras de dividendos da B3 e também acima do Ibovespa. E a outra dúvida que você pode estar pensando é, Ramiro, Felipe, investir em ações que estão em queda, como Unipar e Vale, isso não é uma loucura? Não tem um ciclo que está muito claro pela frente? E eu entendo, né, que muitos investidores têm medo de quedas no curto prazo, eu entendo que muitos investidores podem ter a ilusão de que eles conseguem prever exatamente em qual parte do ciclo econômico a gente está. São coisas que eu não acredito. A gente não acredita. Se a gente olhar para trás, a gente consegue ver perfeitamente como é que foram os últimos ciclos. Mas enquanto a gente está no meio do ciclo, a gente não tem como ter a clareza do que vai acontecer com o minério de ferro ou do que vai acontecer com o PVC. E a gente ainda entende que os seres humanos, eles colocam seu pessimismo, ou melhor, colocam as notícias de curto prazo muito forte nos preços. E é por isso que a gente não toma decisões de investimento tentando entender ou traçar cenário, e sim apenas olhando para números de forma quantitativa. E por mais que algumas pessoas, como a Daniele, comentem, mas a Gual, ela é uma queridinha do Clube do Valor. O fato é que a gente não tem queridinha, né? A gente tem critérios matemáticos, quantitativos, a gente segue eles independentemente do nosso humor ou do que a gente acha que é o humor do mercado. Essas ações aqui não são indicações, em sim um reflexo do que é a máquina de dividendos, nossa estratégia de foco em dividendos, que a gente testou nos últimos 25 anos e teve esse resultado que está na tela, teria como ações bem ranqueadas no mês atual. E aí, botando aqui minha opinião como diretor de marketing do Clube do Valor, a gente faz esse tipo de título para chamar a tua atenção mesmo e para te mostrar que a gente faz uma forma diferente do mercado. E eu te pergunto, você já parou para pensar quantas ações você tem na carteira que foram fruto de alguma análise com algum viés comportamental? Ou melhor, quantas ações na tua carteira estão lá por questões mais qualitativas? Porque, sei lá, você viu algum economista prevendo um desfecho em alguma guerra no outro lado do mundo? Ou porque você acha que a gente está num ciclo do minério de ferro que ele vai cair bastante daqui para frente? Mas já parou para pensar sobre o que um consultor de investimentos faria de diferente na sua carteira atual? Bom, para descobrir essa resposta, a gente vai disponibilizar algumas vagas na agenda dos especialistas aqui do Clube do Valor. Abriram a agenda para falar com quem está assistindo esse vídeo aqui e preencher um formulário solicitando uma reunião de análise e diagnóstico de carteira. Convido para preencher o formulário, está no primeiro link aqui na descrição, o link aqui em cima aí da cabeça do Felipe. Dito isso, Filipão, qual que é a terceira ação aqui que passa na máquina de dividendos nesse mês de maio? Essa aqui que é do setor de energia elétrica, muito querido por quem gosta de dividendos aí na bolsa, e que também no último ano não teve lá essa performance toda, foram 6% de alta mesmo com reinvestimento dos dividendos, e nos últimos 5 anos a valorização foi de 123% em carteira dessa ação. Importante sempre observar, olha a diferença da rentabilidade dessa mesma empresa nos últimos 5 anos sem o reinvestimento dos dividendos. Teria ficado ali na casa de 36%, ou seja, a importância de quem ainda está formando patrimônio reinvestir os seus dividendos na sua carteira. De ações, de fundos imobiliários, de renda fixa, seja lá onde tem espaço, mas reinvestir esses dividendos. E mesmo com o histórico positivo nos últimos 5 anos, o mercado nesse momento não está tão otimista com essa empresa aqui, dizendo inclusive que os dividendos dela devem diminuir a partir de 2024. E boa parte disso acontece pelo alto endividamento que a empresa está nesse momento, investindo em novos projetos ali para continuar operando bem. Só que isso tira uma parte do lucro, o que tira também um pouco de espaço de dividendos. Pelo menos são isso que dizem as projeções do mercado. E aí, se a gente olha para o histórico de dividendos, o que a gente vê são os últimos 10 anos. Essa ação teve, apesar de uma leve volatilidade, a média bons anos de distribuição de dividendos, como essas barras mostram ali, a maioria altas, com a média histórica de 10% de dividend yield, atualmente na casa de 6,3%. Nos últimos 12 meses. Mas a gente está citando essa empresa aqui porque, na verdade, olhando para os últimos 36 meses, estritamente desse dividend yield médio, o que a gente encontra é quase 12% de distribuição de dividendos ao ano. Aqui eu estou falando da empresa Taesa, grande transmissora de distribuição de energia do Brasil, de código TAEE11. E aí, Filipão, a grande pergunta é a seguinte, tá? Se ter 3 ou 4 ações na carteira não é algo que a gente recomenda de jeito nenhum porque aumenta muito o risco, acredito que quem está nos assistindo agora deveria entender como é que funciona a máquina de dividendos para, caso queira seguir essa estratégia por conta própria, ter o norte, né, do que olhar. E eu te pergunto, como é que quem está nos assistindo agora poderia fazer para selecionar boas pagadoras de dividendos? Claro, com algo parecido ou igual ao método que a gente segue aqui no Clube do Valor. Antes de tudo, para a gente desenvolver uma boa estratégia, o que a gente faz é desenhar alguns fatores que são importantes para boas pagadoras de dividendos. Então, por exemplo, antes de criar a máquina de dividendos, a gente testou empresas que têm um payout aceitável, empresas com consistência de pagamento de dividendos por mais de 10 anos. Saiu testando várias variáveis, entre elas endividamento das empresas. E dentro de todos os testes, depois de procurar por vários fatores, a gente chegou em 3 que realmente geraram resultado. Que é as empresas
empresas que têm liquidez diária acima de 3 milhões de reais. Segundo fator, as empresas que têm consistência, presença de pagamento de dividendos por mais de 5 anos sem falhar nenhum ano. E por último, uma alta média de dividendos distribuídos nos últimos 36 meses. Esse conjunto de fatores demonstrou um resultado bem acima da média, diferente de todos os outros testes que a gente fez. E acredita, a gente testou muito para chegar nesse resultado. Por isso que olhando para trás, esses 3 critérios mostraram o resultado, como o gráfico já apareceu aqui nesse vídeo, está na tua tela novamente. E se você quiser saber, ao invés de 4 empresas somente, mais 7 empresas que estão atualmente nesse mês dentro da máquina de dividendos, a gente vai deixar um e-book gratuito que te mostra isso e te explica mais detalhes da estratégia nesse link aqui em cima ou no segundo link da descrição do vídeo também. E seguindo aqui os mesmos critérios da máquina de dividendos, a gente chega na 4ª ação que a gente quer citar nesse vídeo, que por acaso é uma ação também que está muito barata, mesmo tendo se valorizado 83% no último ano, mesmo tendo se valorizado mais de 300% nos últimos 5 anos, e que está barata, o que acaba contribuindo para que o seu dividend yield fique maior, talvez por conta das polêmicas recentes. Recentemente ela foi alvo de polêmica sobre o fim dos dividendos extraordinários, o que causou uma queda de 10% no valor das suas ações, só que depois da pressão no mercado, essa empresa ela aprovou em Assembleia Geral o pagamento de 50% de dividendos extraordinários, que chega a 43 bilhões de reais. Falando aqui sobre o futuro de curto prazo aqui de distribuição de dividendos, mas a gente tem que olhar para o passado, que é isso que a nossa estratégia quantitativa olha. Se você for olhar para os dividendos distribuídos por essa empresa, ela distribuiu bastante de 2021 para cá. Em 2022, o yield chegou a mais de 67%. E nos últimos 2 anos, ela ficou consistentemente na casa dos 19%, sendo que o payout foi acima de 70% em todos os anos. Ela está gerando caixa, não está tão endividada. E se ela está barata e distribui boa parte do lucro, ela fica com dividend yield alto. Estou falando aqui de Petrobras. Boa, Ramirão. Então, para quem quer saber ainda sobre a nossa outra estratégia de investimento em ações e visa procurar ações baratas na bolsa, você pode assistir esse outro vídeo aqui, ó, que vai aparecer na frente do Ramiro, que mostra 4 empresas que ainda estão muito baratas nesse momento que você assiste o vídeo. Lembrando que o e-book com as 7 ações de dividendos está aqui embaixo, e se teve pelo menos uma informação que fez sentido para você aqui hoje, deixa o like, se inscreve no canal Seu Dividendo, que a gente vai estar esperando aqui nos próximos conteúdos.